Utilidade pública. Você percebeu, né? Os idiotas venceram. Eles estão por toda parte, dando ordem no trabalho, enchendo a política, lotando timelines, ditando moda, deslegitimando ciência, zombando da cultura. Gente que nunca construiu nada, mas destrói tudo com 2 frases mal formuladas. Eles não leram os livros, mas têm a última palavra. Eles não entendem o assunto, mas gritam mais alto. Eles não têm razão, mas têm número. E você? Você que pensou, que estudou, que se esforçou para ser melhor, agora é quem tem que pedir desculpa por não ser burro o suficiente para se encaixar. Vivemos num tempo estranho, onde o ruído vale mais que o argumento, onde a certeza do ignorante vale mais que a dúvida do sábio, onde o grito da massa atropela a voz da razão. Você senta numa sala de reunião e vê decisões sendo tomadas com base em achismos de gente que nunca produziu nada. Você entra numa discussão e descobre que lógica virou ofensa. Você vê um vídeo viral com milhões de visualizações, onde a pessoa sequer sabe conjugar um verbo, mas está lá, ensinando como viver. José Ortega y Gasset enxergou isso há quase 100 anos. Ele não previu o futuro. Ele viu o presente antes de todo mundo. O homem massa é aquele que, sem ter nenhum mérito, se acredita superior a tudo. E não tem como fugir. Hoje, essa figura comanda o mundo. Ele dita o debate público. Ele invade a ciência com achismos. Ele humilha o especialista e idolatra o influenciador. A tragédia moderna não é a burrice, é a autocelebração da burrice. Você acha que isso é só opinião? Olhe à sua volta. O sistema de ensino foi nivelado por baixo para não ofender os que não conseguem acompanhar. A medicina virou campo de batalha de terapeutas holísticos, sem formação nenhuma. O jornalismo foi substituído por cliques e fofoca. O mérito se tornou elitismo. A disciplina, autoritarismo. A excelência, arrogância. E se você questiona, é cancelado. Se insiste em pensar, é excluído. Se quer melhorar o mundo com base na razão, é chamado de opressor. Este vídeo vai mostrar de onde veio essa doença. Vai expor, com precisão cirúrgica, como o homem massa chegou ao poder. E por que, se nada for feito, isso não vai terminar em ruído. Vai terminar em ruína. Você não está louco. O mundo realmente foi sequestrado pela mediocridade. Mas há um antídoto. E ele começa por entender exatamente com quem estamos lidando. A rebelião das massas não é um exagero retórico. É o nome do que está acontecendo com a nossa civilização agora. A maior mentira do nosso tempo tem 4 palavras. A voz do povo. Nos ensinaram que a maioria tem razão e que qualquer crítica a isso é elitismo. Mas olhe para os resultados. Quanto mais a maioria fala, mais o mundo afunda. A verdade é cruel. O número nunca foi critério de verdade, só de volume. E a massa, quando se vê no topo, não pensa. Ela consome, ela repete, ela destrói. A ascensão do homem-massa não é um fenômeno biológico, é um colapso filosófico. Ortega y Gasset diz com precisão cirúrgica: a massa não quer ser culta, nem mesmo quer ser rica, quer apenas viver e viver sem esforço. Esse é o novo soberano do mundo. Não é um rei, nem um líder iluminado. É o tipo humano que acredita que existir é suficiente para ter direito a tudo. Ele não busca compreender, ele exige. Não se pergunta se merece, ele cobra. Ele é o senhor do seu tempo, mas não sabe o que fazer com ele. O que se instaurou foi uma inversão total da hierarquia do valor. Antigamente, para falar, era preciso saber. Hoje, basta sentir. Esse é o campo fértil do homem-massa. Um ambiente onde o mérito é substituído pela emoção bruta. Onde o argumento perde para o engajamento. É por isso que a verdade está em crise. Não porque não exista,
mas porque se tornou irrelevante num mundo regido pela sensibilidade da maioria. Quer um exemplo real? Pega o debate público. A opinião do médico virou só mais uma opinião, ao lado do palpite de quem viu um vídeo no TikTok. A autoridade foi nivelada por baixo, não porque todos evoluíram, mas porque o ignorante se cansou de se sentir pequeno. A tirania da maioria não persegue reis, ela persegue qualquer forma de excelência. Ortega define com brutalidade. A massa acredita ter o direito de impor e de invadir tudo. E esse é seu modo de ser, não a exceção, mas a norma. Ou seja, o homem-massa não se contenta em existir. Ele quer ocupar todos os espaços, inclusive aqueles para os quais ele não está preparado. E se você questiona isso, você vira o inimigo. Vivemos sob um novo tipo de totalitarismo, o da mediocridade em massa. Mas ele é mais sutil, mais sorridente, mais disfarçado de igualdade. Ele não proíbe livros, ele os torna irrelevantes. Não queima ideias, apenas as afoga em memes. Não há contra-argumento possível quando o debate já parte do princípio de que todos estão certos, sempre. Esse é o colapso. Não da liberdade, mas da lógica. A maioria nunca foi o problema. O problema é quando ela vira critério. Quando a quantidade se transforma em autoridade. Quando a massa, ao invés de ser povo, vira juiz. E é por isso que hoje estamos cercados de decisões burras, políticas suicidas, discursos vazios e soluções mágicas. Porque tudo agora precisa agradar o homem-massa. E ele só entende o que é feito para não fazer pensar. Não é que ninguém ouça os sábios. É que hoje eles precisam pedir desculpa por serem sábios. Não é que a autoridade morreu. É que ela foi rebaixada, humilhada, arrancada do trono e substituída por uma multidão que só aceita o que entende em 15 segundos. Vivemos num tempo em que o conhecimento causa repulsa. O especialista incomoda, o intelectual irrita, o professor virou piada. A figura da excelência que antes inspirava, agora é vista como arrogante, desnecessária, às vezes até perigosa. José Ortega y Gasset denuncia esse fenômeno como uma catástrofe histórica. O homem-massa não reconhece instâncias superiores a si. Ele se recusa a aceitar qualquer autoridade, qualquer verdade que o transcenda. É um tipo humano que não aceita ser guiado, não porque saiba o caminho, mas porque odeia a ideia de que alguém possa saber melhor que ele. Esse desprezo pelo saber não nasce da inteligência, ele nasce do ressentimento. É o ressentimento de quem não suporta ver alguém brilhar onde ele fracassou. De quem, ao invés de subir, quer nivelar tudo por baixo. A meritocracia foi desacreditada, não por falhar, mas por expor quem não quer fazer esforço. E o resultado está diante de nós. Médicos sendo desacreditados por youtubers, professores sendo humilhados por alunos, juízes sendo ameaçados por comentaristas de WhatsApp. Não é exagero, é sociologia crua. A autoridade morreu e ninguém veio ocupar o lugar, só a gritaria. Ortega faz um diagnóstico assustador. Nunca foi tão fácil saber e nunca foi tão grande o desprezo por saber. Essa é a tragédia moderna. Temos acesso ilimitado ao conhecimento e, mesmo assim, a burrice nunca foi tão confiante. Não se trata mais de ignorância. Ignorância é a falta do saber. O que vemos hoje é hostilidade ativa ao saber. A excelência virou um alvo porque ela exige esforço, hierarquia, silêncio, escuta. E o homem-massa detesta tudo isso. Ele quer ser o centro. Ele quer ditar, ele quer decidir, mesmo sem saber do que está falando. O colapso da autoridade é o colapso da civilização, porque não há civilização possível onde todos mandam e ninguém obedece, onde ninguém escuta, onde ninguém reconhece o que é maior, melhor ou mais preparado. E não, isso não é sobre nostalgia ou saudade de tempos de ouro. É uma denúncia contra a destruição da base racional de qualquer sociedade.
Porque se todas as vozes valem igual, então nenhuma voz vale nada. E sem valor, sem critério, sem autoridade, tudo vira grito, tudo vira ruído. O homem-massa não quer liberdade, ele quer poder sem responsabilidade. E para isso, precisa derrubar tudo que lembre esforço, mérito, hierarquia e verdade. Ele derruba o professor, depois a escola, depois a ciência, depois a lei. E quando o castelo todo estiver no chão, ele se senta sobre os escombros, orgulhoso por ter vencido. Deixar que o saber seja julgado por quem não tem parâmetros não é democracia, é suicídio cultural. E já estamos sentindo o gosto amargo dessa escolha. Um mundo cheio de opinião e vazio de direção. Nunca se viveu tanto, sem saber por quê. Pessoas cercadas de conforto, tecnologia, liberdade de expressão, possibilidade de escolha, e ainda assim tristes, perdidas, ansiosas, sem direção. Estamos em uma era em que se pode fazer quase tudo. E, no entanto, ninguém sabe o que fazer consigo mesmo. Vivemos o paradoxo do excesso. Muito conteúdo, pouca cultura, muita conexão, nenhuma comunhão, muita liberdade, nenhum sentido. A cultura de massa, na forma como se espalha hoje, não é uma celebração do saber, é uma fuga da realidade. Ortega y Gasset escreve com precisão: o homem-massa acredita participar da cultura apenas porque consome seus produtos, mas não os compreende, nem os transforma em vida. Ou seja, o conhecimento virou decoração, a arte virou entretenimento descartável, a filosofia virou frase de efeito. Tudo que foi criado para aprofundar o espírito humano agora serve apenas para anestesiá-lo. O problema não é a tecnologia, é a mente que não sabe mais o que fazer com ela. Você pode acessar as obras completas de Sófocles, Dostoiévski, Simone Weil com um clique, mas prefere repetir a coreografia do momento. Não porque é maldoso, mas porque perdeu o impulso interior que exigia profundidade. O homem-massa não é vazio por acidente. Ele é vazio por escolha, porque o cheio exige silêncio, exige esforço, exige pausa. E nada disso encaixa no ritmo acelerado da farsa cultural que se instalou. Ortega expõe com frieza: nunca houve tanta leitura, mas raramente se vê alguém refletindo sobre o que leu. E completa: a cultura deixou de ser uma disciplina do espírito, virou uma vitrine. A nova cultura não forma, ela embriaga, ela nos dá estímulos, mas não estrutura, ela nos distrai, mas não nos eleva. Ela é uma overdose de superficialidade que produz indivíduos infoxicados, emocionalmente vazios, com autoestima frágil e identidade líquida. Não é à toa que os índices de depressão, ansiedade e suicídio dispararam nas últimas décadas, mesmo com todos os confortos da vida moderna. Não é drama, é estatística. A Organização Mundial da Saúde já trata a saúde mental como uma crise global. E por quê? Porque o ser humano pode sobreviver sem muitas coisas, mas não sobrevive por muito tempo sem sentido. O homem-massa não suporta o tédio porque o tédio o coloca diante da própria alma. E ali dentro não tem nada. Então ele corre, se ocupa, se distrai, se entorpece com séries, likes, notificações. Mas quanto mais corre, mais perde a capacidade de parar. E é esse o maior triunfo da cultura de superfície. Ela impede o ser humano de se encontrar com o próprio vazio. Ela o mantém entretido o suficiente para não pensar, mas vazio o suficiente para nunca sair do lugar. O homem que não tem vida interior não suporta o silêncio. E o mundo moderno é a máquina perfeita para garantir que ele nunca tenha que enfrentá-lo. Esse é o colapso invisível da cultura. Não é ruído, é ausência de substância. É o triunfo da quantidade sobre a qualidade, da reação sobre a contemplação, do estímulo sobre a verdade. Não há mais como viver de aparências quando até o espelho já parou de mentir. E quem sente esse mal-estar
essa estranha angústia no meio de uma vida aparentemente normal, precisa entender: o que falta não é conteúdo, o que falta é profundidade. Nunca fomos tão potentes e tão fracos. Temos carros que estacionam sozinhos, mas não sabemos mais atravessar a rua com atenção. Carregamos o universo no bolso, mas não conseguimos manter uma conversa de 5 minutos sem desviar o olhar para a tela. Estamos conectados a tudo, mas profundamente desligados de nós mesmos. Vivemos uma era de milagre técnico e miséria humana. A tecnologia venceu e o homem perdeu. Não porque a técnica seja má. Ortega y Gasset, lúcido como sempre, reconhecia sua força. A técnica é o esforço humano por libertar-se das limitações da natureza. Mas ele também alertava: o homem médio vive rodeado de prodígios técnicos, sem saber como funcionam, nem de onde vieram. Ou seja, a técnica libertou o corpo, mas escravizou o espírito. A ilusão do progresso técnico é essa. Achamos que evoluir tecnologicamente é o mesmo que evoluir moralmente, intelectualmente, espiritualmente, mas são caminhos completamente distintos. Você pode pilotar um drone de guerra com precisão cirúrgica e ainda ser um completo analfabeto moral. O mundo se sofisticou demais para a consciência que o habita. Essa é a nova barbárie. A capacidade de controlar o mundo físico sem compreender seu significado. O homem-massa adora a tecnologia, mas a usa como um mágico, usa truques, sem saber como funcionam, sem querer entender, só exigindo que obedeça. Tudo se automatizou, menos o pensamento. Por isso vivemos cercados de conforto e colapsando em solidão, vício, descontrole emocional, imediatismo, dependência. Estamos como crianças mimadas em uma nave de última geração. Apertamos botões, mas não sabemos para onde vamos, e nem nos importamos. Ortega chama isso de barbárie técnica. Ele diz: nunca a humanidade dispôs de tantos meios, e nunca soube tão pouco o que fazer com eles. O progresso técnico desacompanhado de consciência é um avanço rumo ao abismo. É por isso que, apesar dos algoritmos e dos satélites, o homem médio continua incapaz de resolver o que mais importa: conviver. Amar com verdade, viver com sentido, sofrer com dignidade, morrer com paz. A técnica é ferramenta, mas o homem-massa a transformou em bengala. Tudo que exige esforço, profundidade, desenvolvimento interior, ele terceiriza para uma máquina. A inteligência artificial está aí, os sistemas autônomos também. Mas quem vai educar o espírito? Quem vai controlar o controlador? Quem vai impedir que essa espécie de poder sem alma devore tudo o que é humano? Porque o que está em risco não é o futuro da tecnologia. É o futuro do homem diante da própria infantilização. A tecnologia não pensa, não escolhe, não se responsabiliza. Quem faz isso, ou deveria, é o ser humano. Mas o homem-massa abdicou. Ele não quer entender. Ele quer conforto, rapidez, acesso instantâneo, prazer imediato. E assim surge o pior tipo de poder. O poder técnico nas mãos de quem não sabe nem o que é poder. A técnica precisa de consciência, de limite, de direção. Sem isso, ela vira ruído, excesso, arrogância. A destruição nunca foi tão silenciosa, nem tão bem projetada. Não vai vir ninguém te salvar. Não vai ter revolução, nem salvador, nem sistema que funcione para você sem você fazer por onde. Enquanto você espera que o mundo melhore, ele está sendo engolido por gente que não pensa, não sente, não hesita, apenas consome, grita, exige, destrói. O mundo afundou sim, mas o que está afundando é o coletivo. A saída, se existir alguma, não é pela maioria, é pelo um. É por quem ainda tem coragem de ser exceção em tempos de obediência cega. Ortega y Gasset não faz rodeios. Ser nobre é viver segundo um projeto superior a si mesmo. Isso não é frase de autoajuda, é uma sentença de guerra. Porque num tempo em que o mundo te oferece distração,
conforto e alienação, viver com projeto é subversivo. É decidir carregar um fardo que ninguém te obrigou a carregar, só porque você se recusa a se arrastar. O indivíduo verdadeiro hoje é uma anomalia. Ele incomoda, porque pensa antes de opinar, porque age com ética mesmo quando ninguém está olhando, porque prefere o silêncio a uma mentira confortável, porque tem critérios e por isso vive em atrito com a massa que dissolve tudo. A consciência individual é o último bastião da lucidez. Mas não se engane, isso cobra um preço. Você será ridicularizado, chamado de arrogante, visto como antissocial, elitista, pedante, insuportável. Mas Ortega já antecipava isso. A excelência é impopular, porque exige esforço, e porque denuncia, com sua simples existência, a mediocridade dos que recusam o esforço. Ser indivíduo hoje não é apenas ser diferente, é ser resistente. É cultivar uma vida interior no meio do barulho. É ler enquanto todos consomem lixo visual. É cuidar da palavra quando todos gritam. É pensar longo enquanto todos reagem curto. É fazer silêncio onde há excesso. É recusar-se a ser massa, mesmo quando isso te deixa sozinho. A rebelião das massas é irreversível em escala histórica, mas a rendição pessoal é opcional. Você ainda pode dizer não. Não ao barulho. Não à ignorância celebrada. Não à mediocridade recompensada. Não à covardia de pertencer por preguiça de ser. Porque no fim, tudo se resume a uma pergunta brutal. Você está vivendo por quê? E para quê? Se a resposta for automática, se for porque todo mundo faz, então você já perdeu. Mas se essa pergunta te incomoda, te arde, te puxa, então ainda há algo vivo aí dentro. E esse algo, mesmo pequeno, é maior do que toda a massa junta. Ortega não escreveu A Rebelião das Massas para que o mundo mudasse. Ele escreveu para que você não enlouquecesse dentro dele. E talvez, só talvez, isso ainda seja possível. Mas só se você aceitar o peso de ser indivíduo em uma era que odeia quem carrega qualquer coisa além de si mesmo. Se você chegou até aqui, já fez mais do que a maioria está disposta a fazer. Você pensou. Em meio ao ruído, você escolheu parar, ouvir, refletir, e isso já te coloca do lado oposto da massa. Aqui, cada vídeo é um ato de resistência. E cada pessoa que assiste até o fim faz parte dessa trincheira silenciosa. Mas se você sente que esse conteúdo te toca de verdade, que te ajuda a pensar melhor, a se posicionar no mundo com mais consciência, então talvez seja hora de ir um pouco além. Você pode se tornar membro do canal. Isso não é só um apoio financeiro, é um pacto. É entrar num círculo mais próximo, onde trocamos ideias mais profundas, conteúdos exclusivos e construímos juntos esse espaço que se recusa a ceder à mediocridade. E se você quiser deixar um gesto de apoio pontual, o recurso Super Thanks está aí para isso. Parece pequeno, mas cada contribuição ajuda a manter essa estrutura viva, livre, independente, sem rabo preso com ninguém. Mas acima de tudo, obrigado por assistir, por compartilhar, por comentar, por pensar junto. A massa cresce no volume, mas é a consciência que faz história. E só de você estar aqui, já está ajudando a escrever um capítulo diferente. Seja bem-vindo à minoria que não se ajoelha.